Boa tarde, o TV Jornal desta segunda-feira, 29 de março, está no ar. A partir de agora, Votuporanga e região ficam por dentro das principais notícias desse início de semana. E entre os destaques, você confere. O novo decreto que altera restrições de atividades começou a vigorar hoje em Votuporanga. Supermercados, padarias, açougues, quitandas e outros estabelecimentos do gênero voltaram a atender presencialmente. Lojas, em geral, são autorizadas a vender por delivery. Vamos mostrar ponto a ponto o que pode e o que não pode com as novas medidas em vigor no município. O prefeito Jorge Seba determina a suspensão do corte d'água para residências e a religação dos imóveis que estavam com o serviço cortado por falta de pagamento. As 4 últimas semanas apresentam quase 80 mortes de moradores de Votuporanga por Covid, aponta o boletim da Secretaria da Saúde. A partir de hoje, o TV Jornal exibe uma série de dicas para reforçar a prevenção e evitar a contaminação pelo novo coronavírus. E no esporte, a Federação Paulista se reúne para decidir o futuro das competições após a prorrogação da fase emergencial. Isso e muito mais, agora no TV Jornal. Entrou em vigor às 6 da manhã de hoje e segue até a segunda-feira da próxima semana um novo decreto municipal que altera as medidas restritivas e determina as regras para funcionamento de atividades em Votuporanga. Por conta da pandemia da Covid-19, o texto afeta todos os setores da sociedade e vamos detalhar o que pode e o que não pode, começando pelo que é permitido, que já está na tela. Permitido atendimento 24 horas de hospitais, farmácias, clínicas médicas, odontológicas e veterinárias. Também é permitido de 6 da manhã às 8 da noite o atendimento em supermercados, mini-mercados, mercearias, armazéns, açougues, padarias e outros estabelecimentos do ramo, como por exemplo quitandas, hortifruti. Esse atendimento presencial é permitido, mas não é permitido o consumo no local e até às 8 horas da noite. Permitido também transporte por táxi, aplicativo e serviço de transporte de mercadorias, diariamente 24 horas. Construção civil, manutenção em geral e também empregadas domésticas e zeladoria. É permitido o trabalho das 6 da manhã às 8 da noite. Postos de combustíveis também funcionam até às 8 horas da noite. Bancos, lotéricas, correspondentes bancários e correios e serviços postais, atendimento permitido das 6 da manhã às 8 horas da noite. Seguindo, vamos àqueles setores que o atendimento, o trabalho é permitido com restrições. Por exemplo, o transporte coletivo, que pode atuar com capacidade de 50% de ocupação. Serviços de call center, escritórios e serviços administrativos, permitido com redução de 50% o número de funcionários e sem atendimento ao público. Em cartórios, o atendimento é permitido, mas individualmente. Também esse atendimento com o horário máximo às 6 horas da tarde. Serviços de segurança pública e privada, também coleta de lixo, telecomunicações, provedores de internet e meios de comunicação, atuação permitida diariamente 24 horas, mas sem atendimento ao público. E já o atendimento em lojas de materiais de construção, lojas de insumos, comércio de autopeças, casas de ração, venda de água e gás, também distribuidoras de bebidas e assistência técnica e loja de conveniência. O atendimento é permitido com a restrição drive-thru, sem sair do veículo, pode ser feito esse atendimento das 6 da manhã às 8 horas da noite, delivery até às 11 horas da noite, mas vale lembrar que o estabelecimento tem que estar fechado, não pode atender diretamente o público. Também permitido com restrição, óticas, atendimento exclusivo para prescrições médicas, diariamente 24 horas, em indústrias, permitido, mas com redução de 50% do número dos funcionários. A medida não se aplica àquelas permitidas por decreto, apenas explicando que são as de cadeia de abastecimento, por exemplo, alimentação. Hotéis e serviços de hospedagem, apenas a hospedagem, a alimentação nos quartos e sem a entrada de visitantes. Oficinas de veículos automotores, lava-rápidos, oficinas
de funilaria e pintura e também borracharia e serviços de banho e tosa, está permitido o funcionamento, mas sem a permanência dos clientes no local, diariamente das 6 da manhã às 8 da noite. O pessoal não pode esperar o conserto na oficina ou nas outras empresas dessa parte do decreto. Seguindo, restaurantes, lanchonetes, pizzarias e outros tipos de estabelecimentos do gênero, drive-thru é permitido sem sair do veículo das 6 da manhã às 8 horas da noite, delivery até às 11 horas da noite, e vale lembrar que o estabelecimento precisa estar fechado. Estão suspensos em Votuporanga, por conta do último decreto, serviços de mototáxi, também academias, salões de beleza, barbearias, tatuadores e similares, vendedores ambulantes, as feiras livres e também revendedores de veículos. Órgãos públicos, tanto municipal, estadual ou federal, o atendimento suspenso, excesso aquelas atividades essenciais. E educação pública, também as aulas presenciais suspensas, exceto para cursos técnicos e profissionalizantes da área da saúde. Em Votuporanga, as atividades religiosas seguem suspensas, atividades presenciais, cultos, reuniões e missas podem ser realizadas somente online com até 6 pessoas nas igrejas para realizar essa transmissão das 6 da manhã às 8 horas da noite. São os principais pontos do decreto, esse decreto que está em vigor no município. E como vimos, as atividades que até a semana passada estavam impedidas de funcionar retornaram hoje, mas com restrições. É o caso do comércio em geral. Vamos saber como tem sido a movimentação na região central de Votuporanga nesta segunda-feira com Júlia Domênices. Boa tarde, Júlia. Boa tarde, Josiano. Boa tarde a todos que acompanham o TVU Jornal, primeira edição. As novas medidas passaram a valer às 6 horas da manhã de hoje. Olhando aqui no comércio, vou pedir para o cinegrafista Carlos Nunes dar uma volta aqui. Olha só, o movimento está maior do que a semana passada. Tem vários veículos circulando aqui no centro. Vários veículos também estacionados e o número de pessoas circulando é bem maior do que a semana passada, inclusive em lotéricas e bancos. O importante é reforçar que as pessoas estão usando a máscara de proteção. Segundo o novo decreto, as lojas em geral seguem com atendimento ao público suspenso, mas a partir de hoje são autorizadas a fazer vendas por telefone, internet ou por aplicativos e entregar produtos nas casas dos clientes, o chamado delivery. Outra mudança aqui no centro é que os bancos e agências lotéricas voltaram a funcionar normalmente. Na semana passada, apenas o acesso a caixas eletrônicos estavam autorizados. Outros estabelecimentos, como supermercados, açougues, mercearias e padarias, também estão autorizados a partir de hoje a realizar atendimento ao público. Eu volto com você aí no estúdio. Obrigado, Júlia. E se você tem dúvidas sobre os serviços que estão autorizados, os que estão suspensos, ou quer denunciar algum tipo de irregularidade que coloca a saúde de outras pessoas em risco, a Prefeitura disponibilizou o chamado Disque Aglomeração. Anote aí o número do telefone, que é o 17 99615 1003. 17 99615 1003. E vale lembrar que o toque de recolher segue em vigor no município, com início às 8 horas da noite e encerramento às 5 horas da manhã, sendo autorizado nesse período o deslocamento apenas de pessoas que estão autorizadas pelo decreto. E após suspender o corte de água para as categorias comercial e comercial mista, o prefeito Jorge Seba também determinou a suspensão do corte para residências e religação dos imóveis que estavam com o serviço de água cortado por falta de pagamento. A medida foi decidida em comum acordo com a Câmara Municipal e vale até o dia 31 de maio. Sobre isso, falamos com o repórter Danilo Arroio Martins, que traz os detalhes. Danilo, boa tarde. Boa tarde, Josiano. Boa tarde a todos que acompanham o TVU Jornal. Essas medidas têm como principal objetivo proporcionar que os cidadãos mantenham os hábitos de higiene necessários para que não ocorra
contaminação e, segundo o prefeito Jorge Seba, é um momento difícil para todos e a saúde tem de ser preservada. Outra medida determinada pelo prefeito foi a prorrogação para o dia 7 de abril do pagamento de parcelamentos com datas de vencimento entre 20 e 28 de março. Outra prorrogação anunciada na semana passada envolveu também os ISS, Imposto sobre Serviços, nas modalidades estimado mensal, retenção e sobre edificações, que teriam vencimentos para o dia 20 de março e passam agora a vencer em 5 de abril. Não fazem parte desta medida o ISS para contribuintes optantes pelo Simples Nacional e MEIs, que são os microempreendedores individuais. Seba ainda disse que essa é uma medida que vai beneficiar todas as atividades econômicas, o comércio, a indústria e os prestadores de serviços impactados pela pandemia. Cerca de 1.700 residências deverão ser contempladas com a religação. Para requerer o benefício, o morador precisa ligar no número 0800 770 1950, repetindo, 0800 770 1950, da SAIV Ambiental, que é a Superintendência de Água, Esgotos e Meio Ambiente de Votuporanga, de segunda a sexta-feira, das 7 da manhã até às 5 da tarde. É com você aí no estúdio. Tá certo, Danilo, obrigado. E março já está para a história como o mês com o maior número de mortes, pelo menos até o momento, em Votuporanga em decorrência da Covid. De acordo com a Secretaria de Saúde, foram 78, segundo os últimos números divulgados. A semana passada, que ainda não contabilizou números de sábado, teve 30 óbitos. A semana anterior, 28. A segunda semana do mês, 15 e 5 nos primeiros dias do mês. Dá para ter uma ideia da situação, da gravidade da situação no quadro, em que na extremidade aqui da direita na tela, a gente pode ver as 4 últimas semanas, a diferença com todas as outras semanas, isso é relacionado aos óbitos em Votuporanga desde o início da pandemia no ano passado. Essa última semana, a semana com o maior número de mortes registradas na cidade de Votuporanga, de moradores de Votuporanga. E lembrando que os números correspondem até sexta-feira e ainda serão atualizados. A Santa Casa de Votuporanga segue com a ocupação máxima dos leitos da UTI Covid e tem 6 pacientes graves aguardando vagas no pronto-socorro. Vamos acompanhar detalhes na tela. São 28 pacientes confirmados na UTI e 28 confirmados em ala. Ontem, o hospital registrou 11 altas ou transferências hospitalares, uma morte de paciente e 1.140 altas ou transferências, o acumulado desde o ano passado. E reforçando a informação, 6 pacientes estão no pronto-socorro aguardando vaga em UTI. E o vice-governador de São Paulo, Rodrigo Garcia, anunciou na última sexta-feira o início da vacinação para 340 mil idosos com 68 anos, a partir do dia 5 de abril. Nessa semana, segue a vacinação de pessoas a partir de 69 anos. Também em 5 de abril poderão receber doses 185 mil profissionais que integram o público das forças de segurança que atuam em São Paulo. E na semana seguinte, o cronograma passa a incluir 350 mil profissionais da educação maiores de 47 anos, a partir do dia 12 de abril. Vamos agora para um rápido intervalo. Na sequência, resultado das provas do Enem ficam disponíveis a partir de hoje. O prefeito Jorge Seba prevê a conclusão do hospital de campanha até o final da semana e a partir desta segunda-feira você confere um tira-dúvidas sobre como evitar a contaminação pelo novo coronavírus. E a Federação Paulista se reúne para decidir o futuro das competições após a prorrogação da fase emergencial. Voltamos já. Estamos de volta. O Enem 2020 divulgará os resultados nesta segunda-feira, às 6 da tarde. Os resultados das provas, os candidatos deverão acessar as informações na página do participante
E sobre isso voltamos a falar com Júlia Domendes, que traz os detalhes para a gente. Vamos lá, Júlia. Estou de volta para dar o resultado do Enem. Segundo o INEP, as notas das provas objetivas e da redação estarão disponíveis após das 6 horas da tarde. Serão publicados boletins de desempenho das seguintes versões do Enem: impressas, primeira e segunda aplicação, digital, e para pessoas privadas de liberdade, os treineiros só poderão consultar os resultados em 28 de maio. E como consultar a nota? Os candidatos só conseguem ter acesso ao próprio resultado. As notas dos demais alunos não são divulgadas publicamente. Para conferir o boletim de desempenho, é preciso entrar na página do participante no site. Anota aí: www.enem.inep.gov.br/participante. Repetindo, enem.inep.gov.br/participante. E digitar os dados do login único do governo federal. Caso o aluno não tenha ou tenha esquecido, é possível recuperar a senha. O Enem 2020, previsto inicialmente para novembro do ano passado, foi adiado para janeiro e fevereiro deste ano de 2021, em razão da pandemia. As notas individuais do Enem podem ser usadas para acesso à educação superior. Eu volto com você. Obrigado mais uma vez, Júlia. E chegou a hora de saber como ficam as temperaturas nesse início de semana. De acordo com o portal Climatempo, o clima quente e úmido de verão, esse clima continua nesta segunda-feira, dia 29 de março, em todo o estado de São Paulo. Depois do sol forte, pela manhã o dia segue abafado e as pessoas voltam a conviver com o céu carregado de nuvens durante a tarde, e várias poderão provocar fortes pancadas de chuva. Vamos então às temperaturas, começando pela região. Em Américo de Campos, mínima de 22 e máxima de 35 graus. Em Floreal, mínima de 21 e máxima também de 35 graus. E em Votuporanga, a mínima de 21 e máxima de 36 graus. Neste momento, a temperatura é de 35 graus. Lembrando que essas informações são do portal Climatempo. E voltamos a atualizar informações sobre a Covid. Na última semana, o prefeito Jorge Seba anunciou conquistas por meio da união com empresários para a instalação de estrutura que abrigará 23 leitos de suporte com respiradores do chamado Hospital de Campanha, que está sendo instalado na área do estacionamento da Santa Casa. O prefeito divulgou um vídeo com detalhes sobre a conclusão, sobre a expectativa de conclusão dos trabalhos. Estão chegando já as primeiras estruturas para a montagem do nosso Hospital de Campanha, que, se Deus quiser, estaremos disponibilizando para a equipe médica que está cuidando do Covid em Votuporanga até o final da semana. Quero agradecer também já de antemão aos empresários que estão também conosco nessa luta e já fizeram doações, estão possibilitando a compra não só da tenda, aluguel da tenda, mas também respiradores, monitores e todos aqueles insumos necessários para que a gente possa ajudar a população a ter mais saúde para Votuporanga. E peço a vocês todos, cuidem-se, façam um distanciamento, sigam as regras para que a gente possa poupar vidas. E nesta semana vamos exibir no TV O Jornal uma série de dicas e informações importantes que podem ajudar a todos na prevenção do novo coronavírus. O professor dos cursos de saúde da Unifev, Ricardo Martins, vai apresentar diariamente as suas recomendações. Hoje vamos saber quais os locais de maior risco de contágio do novo coronavírus. Nós estamos em um período de pandemia e nós temos que tomar muitos cuidados com relação ao contágio do coronavírus. Estamos há um ano nesse processo de luta para prevenirmos com relação ao contágio. Nós estamos vendo hospitais lotados, estamos vendo também que há um colapso não só da área de saúde, mas também um esgotamento dos profissionais que estão na linha de frente. Então nós temos que tomar cuidado, porque o vírus não descansa. Pelo contrário, ele agora apresenta variantes de maior contaminação. Então durante essa semana vamos falar sobre como prevenir com relação à contaminação ao Covid-19. E nós não podemos esmorecer, pelo contrário, ficarmos mais vigilantes. A primeira dica é evitar as aglomerações. O distanciamento social e o distanciamento físico é fundamental. Não ultrapassar as 10 pessoas
dentro de um ambiente físico. E também estar distanciado a 2 metros no mínimo dessas pessoas. Ou no seu ambiente domiciliar, ou no seu ambiente de trabalho, nós temos que manter os distanciamentos. Por mais difícil que isso seja, é necessário. Evitar os locais fechados. É necessário que os locais estejam ventilados e com a perfeita iluminação de luz solar, porque tudo isso evita que o vírus fique circulando naquele ambiente, facilitando então a contaminação. Vamos evitar bares, restaurantes que têm essa característica fechada, principalmente com a manutenção do ar-condicionado. Isso gera muitos perdigotos, ou seja, esses aerossóis que saem da nossa boca e faz com que haja um risco maior de contaminação. Também evitarmos os cultos religiosos em igrejas fechadas, isso também é fundamental nesse momento agora. Vamos privilegiar os cultos e as missas online, porque estaremos no ambiente domiciliar de uma forma mais segura. Também evitamos agora ônibus e metrôs lotados, porque isso não só gera aglomeração, como também o risco de contaminação. Entendam que tudo aquilo que sai da nossa boca pela fala, pelo canto, pela tosse e pelo espirro, geram essa contaminação no ambiente. E pessoas que estão assintomáticas podem nem ter sinais e sintomas da contaminação, mas eles já estão proliferando com o Covid-19 no ar ambiente. E as pessoas que estão já contaminadas aumentam muito mais o risco de causar essa contaminação no ambiente. Como nós não sabemos quem está contaminado, que nós não temos condições de ver isso fisicamente e visualmente, é necessário que haja então esses cuidados. Hora do esporte no TV O Jornal. A Federação Paulista de Futebol informou por meio de nota divulgada na manhã de hoje que agendou durante toda essa segunda-feira reuniões com os clubes da primeira, segunda e terceira divisão do estado de São Paulo, Série A1, Série A2 e Série A3. As reuniões que tiveram início às 10 horas da manhã, tem a última reunião marcada para as 5h30 da tarde e que vai discutir exatamente a Série A3, que é o campeonato que a Votuporanguense disputa. Havia expectativa do retorno da competição para essa quarta-feira, mas o governo estadual prorrogou a fase emergencial para até o dia 11. Então, hoje ainda, segunda-feira, a Federação Paulista deve divulgar oficialmente o que acontece com o Campeonato Paulista da Série A3 que a Votuporanguense disputa. O time do CAV segue treinando, não parou nesse período, treinando e buscando aí manter o condicionamento físico, técnico e tático para a sequência do campeonato, e vai esperar mais um pouquinho no decorrer do dia para saber o que acontece com o andamento da Série A3. O TV O Jornal Primeira Edição fica por aqui. Mais informações, notícias sobre Votuporanga e região você confere às 8h30 da noite no TV O Jornal Segunda Edição. Tenham todos uma excelente segunda-feira, uma excelente semana. Tchau, tchau.